Vamos falar sobre o isolamento e identificação de amostras aí de estafilococcus, tá? Suspeitas de infecções por estafilococcus. Então, normalmente, temos vários sítios ativos que podem estar aí contaminados com estafilococcus aureus. Lembrando que é importante que a gente faça essa coleta de maneira adequada, né, se for infecções superficiais ou infecções internas. Então, se for, por exemplo, infecções onde a gente tem superficiais, é importante que a gente faça aí a coleta ou com suave ou aspiração com agulha fina. Então, esse suave ele vai ser umedecido com o meio ou mesmo com a solução salina e, posteriormente, a gente vai trazer para o laboratório e fazer a utilização de meios primários ou mesmo meios já específicos, caso a gente tenha uma contaminação aí secundária. Por exemplo, se a gente tem um isolamento aí de bactérias, por exemplo, de pele. A gente sabe que pode ter fungos envolvidos, pode ter outros micro-organismos envolvidos. É importante que a gente utilize lá um suave, passe naquela região e a gente utilize mais de um meio. Utilize o meio H-sangue, que é um meio aí rico, que vai crescer uma grande quantidade de micro-organismo, e utilize também outro meio mais específico que a gente consegue aí, um meio mais seletivo para estafilococcus aureus, caso a gente suspeite dessa infecção. Então, é importante que a gente colete essa amostra, traga para o laboratório. Esse passo é de extrema importância, porque se a gente utilizar aí uma amostra inadequada, chegar no laboratório, não vai conseguir crescer esse micro-organismo. É um micro-organismo que muitas vezes não depende de meios. A gente pode aspirar, por exemplo, um abscesso ou mesmo uma ferida superficial. Então, a gente pode trazer para o laboratório. Aqui eu tenho uma amostra de um animal que estava com mastite, tá? Então, aqui a gente consegue observar o leite, né, com presença de grumos. Eu isolei e coloquei aqui, identifiquei tanto no frasco como na tampa. É importante que a gente faça essa identificação na tampa também, tá? Para que a gente tenha aí. É importante, quando a gente faz esse isolamento, eu já sabia qual era o animal, eu fiz uma ficha clínica, né? Mas muitas vezes a gente anota também o número do animal e de onde que a gente isolou, tá? Então, aqui é um isolado de mastite gangrenosa e após essa coleta aqui, a gente tem no máximo 12 horas para fazer esse repique no laboratório. Então, essa amostra foi coletada, trazida aqui para o laboratório e agora a gente vai cultivar ela, né? Fazer com que ela cresça. É importante que quando a gente faça essa coleta, a gente também leve em consideração se esse animal ele não toma antibiótico. É importante que antes do tratamento antimicrobiano, a gente faça essa coleta dessa amostra. Muitas vezes o animal está com a mastite muito aguda ou mesmo com uma infecção, né, de pele muito aguda e muitas vezes não dá para esperar o resultado, né, do isolamento e antibiograma, mas a gente faz essa coleta para caso esse tratamento não dê certo, a gente já tem aí esse isolamento, porque muitas vezes a gente tem uma bactéria resistente e depois que a gente já tratou, a gente não tem como recuperar essa bactéria no laboratório, tá? Então, isso é muito importante levar isso em consideração. Então, após isso aqui, a gente pega essa amostra, a gente vai ligar o bico de Bunsen, né? Porque tudo deve ser feito aqui ou na capela ou no bico. A gente vai pegar, né, uma pipeta, né, a gente tem um pipetador aqui, a gente vai pegar em torno de 100 microlitros, essa pipeta já é uma pipeta de volume fixo de 100 microlitros. A gente vai pegar uma caixinha, abrir aqui, né, essa caixinha está autoclavada, essa fita aqui indica que está autoclavada. A gente vai abrir aqui perto da chama, né, onde a gente tem a proteção aqui, sabendo que esse ambiente aqui está estéril, onde a gente não tem contaminante. É importante também que a gente abra essa caixinha somente na hora de usar. A gente tem aqui a pipeta, né, a ponteira, né? A gente vai abrir aqui, pegar fixar aqui, fechar e abrir aqui com esse dedo. Passar aqui no fogo. Posteriormente, a gente vai pegar aqui 100 microlitros, fechar, passar de novo no fogo, fechar esse tubo e
A gente vai utilizar aqui um meio chamado de H-Sangue. A gente vai abrir só o suficiente, colocar aqui dentro. Posteriormente, a gente vai utilizar uma alça de Drygalski. Essa alça aqui de vidro, onde a gente vai flambar essa alça, para que a gente, esterilize essa alça. Depois desse processo, a gente vai esperar esfriar um pouquinho, para a gente garantir, a gente vai, pode encostar aqui, se ela não fizer barulho de queimado, não queimar o AGA, a gente vai espalhar. Vai fazer esse espalhamento aqui na superfície. Espalhou. Caso fosse um suave, a gente podia estriar ou mesmo espalhar em toda a superfície para facilitar esse crescimento. A gente consegue observar aqui esses pontos alaranjados. Isso aqui é a coagulação do leite, O leite está coagulado por conta dessa suspeita que a gente tem desse Staphylococcus coagulase positivo. Ele tem essa capacidade de coagular as proteínas, tanto do soro como do leite. Então, a gente tem aí as proteínas plasmáticas e as proteínas aqui do soro, do leite. Por isso que causa aqui esses coágulos. Além disso, a gente está fazendo aqui esse isolamento nesse meio chamado de H-Sangue. Esse meio é um meio de grande importância porque é um meio rico, ele cresce uma gama muito variada de micro-organismos, apesar do Staphylococcus aureus ele poder crescer em outros meios, mas a gente também confere uma importância aqui na identificação desses micro-organismos, que é a presença de hemolisinas. Essas hemolisinas, que vão lisar, a gente vai poder observar, e isso também faz parte do processo de identificação desses micro-organismos. Esse sangue, ele é utilizado, um H-Sangue de carneiro, porque ele contém umas células, as hemácias dos carneiros são hemácias mais sensíveis à lise desses micro-organismos, e a gente coleta lá no campo, desfibrinando esse sangue com algumas esferas de vidro, em torno aí de 80 gramas de esferas de vidro, que a gente coloca num frasco estéril, a gente coleta o sangue, traz para o laboratório e a gente prepara esse meio junto com o H-base. Vamos lá na prática mostrar como que é feita essa coleta desse sangue para preparo do H-Sangue.